povo, tudo bom com vocês? Está começando o episódio de número 8 do Fora o Baile, um podcast para enaltecer a jornada feminina no meio esportivo. E eu sou a Raíssa Martins, a sua apresentadora de sempre. E antes do programa começar, eu tenho um recadinho bem rápido para você. Não esquece de acompanhar o podcast no seu agregador de áudio favorito, viu? Olha que eu tô puxando a orelha de vocês. Faz lá a sua assinatura e segue para não perder nenhuma atualização. Porque toda vez que subir episódio novo, você vai receber aquela notificaçãozinha, aquela notificação preferida para consumir esse novo conteúdo da gente, tá bom? E no episódio de hoje nós vamos conhecer o Torcedoras Raiz, a primeira torcida organizada de gênero feminino do Nordeste. Elas que são torcedoras apaixonadas do Ceará Sporting Clube, do Vozão. E para falar sobre isso eu trouxe a Janaína Queiroz, ou Jana, né, como ela é chamada, conhecida nas redes sociais. Ela que é a presidenta, falar assim, viu, do Torcedoras Raiz e vai explicar como é que funciona esse projeto. Tudo bom, Jana? Muito obrigada pela sua participação aqui no Fora o Baile. Oi, gente, todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, fico lisonjeada, né, pelo convite da Raíssa. Primeiramente, agradecer pelo espaço. A gente sabe o quanto é necessário para divulgar nossa torcida, para divulgar o que a gente vem fazendo, a história que a gente vem trilhando. Tem sido bem legal, bem bacana. Convido todo mundo a acompanhar. Quem não acompanha, dá uma buscadinha, vê mais ou menos a nossa torcida, e quem já acompanha, a gente agradece. Bom, meu nome é Janaína, né? Eu sou torcedora do Ceará desde sempre. Né? Às vezes o pessoal pergunta, Janaína, como é que começou a torcer Ceará? Desde que eu me lembro. Então, desde sempre, por influência do meu pai, né? Meu pai é torcedor, meu irmão, toda a minha família, na verdade, torce. E aí eu levei a minha paixão, né, para esse projeto, que não fui a organizada, não fui eu que criei, a organizada foi iniciada através de um grupo de WhatsApp, que quem criou foi a nossa vice-presidente, que é a Vitória de Paula. Ela criou um grupo de WhatsApp em 2018, onde a gente colocou algumas meninas nesse grupo para participar. O grupo começou mais ou menos com umas 25 integrantes. Inicialmente a gente conversava sobre os jogos, sobre N coisas, depois a gente já começou a se encontrar no estádio para ir junto, dividir Uber, fazer encontros para assistir os jogos, viajar. E aí o grupo foi crescendo e surgiu a ideia de criarmos a torcida feminina. A gente fala sobre ser a primeira torcida feminina, organizada feminina do Nordeste. É claro que existem os coletivos que serviram de inspiração pra gente, né? O movimento Coralinas, as Tricolocas, que estão aí há mais tempo na estrada, que são movimentos incríveis, movimentos que enchem nossos olhos, que mostram o quanto a gente pode, sim, alcançar nossos sonhos, objetivos e fazer parte mesmo da bancada. Serviram de inspiração pra gente. E o que é que diferencia de coletivo para torcida organizada? Qual é o tipo de documentação diferente que vocês precisam ter para poder oficializar esse projeto como uma torcida organizada de fato? Ser uma torcida organizada é pela questão de documentação, né? O Estado exige que para as torcidas adentrarem ao estádio com seus materiais, elas tenham CNPJ, sejam cadastradas na CBF, tudo. Então a gente foi por esse caminho. Não escolhemos ser coletivos, porque cada um se classifica como quer, né? Elas acham melhor classificar como coletivos, a gente como torcida organizada, mas tudo isso é bem amplo e acrescenta demais hoje em dia ao futebol, né? Eu sempre falo que nós somos as primeiras, mas não queremos ser as últimas, né? Que outras torcidas venham, que outras torcidas façam parte disso também, que o ambiente do futebol seja sempre povoado, sim, por mulheres, independente dos preconceitos que nós ainda sofremos. E eu tenho duas curiosidades. A primeira delas é de saber como foi a recepção das pessoas com a criação da torcida organizada, como a torcida do Ceará reagiu, a torcida de outros times, até dos outros times do Nordeste, já que essa organização de vocês tem um aspecto regional muito forte, e também como é o dia a dia de uma torcida organizada, a organização interna de vocês. Eu acredito que seja alguma coisa que gere ainda muitas dúvidas nas pessoas, né? Foi bem legal, assim, né? A gente meio que passou um tempo sem falar nada. A gente nós não divulgamos, né, assim, amplamente que nós seríamos uma torcida organizada, até porque a gente
não tinha experiência, a gente estava querendo ver como era a movimentação. E aí a gente começou a pesquisar, né, internamente. A gente começou a pesquisar sobre diretoria, sobre estatuto da torcida, sobre ter uma ata, sobre como é que a gente fazia para fazer o CNPJ. A gente penou um bocado com o CNPJ, porque o estatuto e a ata exigem exigem que outras integrantes, né, a gente fez a divisão entre presidência, que foi presidência e vice-presidência, que foi feita uma eleição no grupo, tá, onde todas as integrantes tiveram seu direito a voto, quem quis votar, votou, quem se absteve, todas tinham a opção de voto. Nessa eleição foi definida presidência e vice-presidência, eu e a Ana Vitória, e a Vitória de Paula, que é a vice-presidente. Daí surgiram as diretorias, né? Nós temos a diretoria financeira, a diretoria de eventos e ação social, diretoria de marketing, diretoria de caravanas e de patrimônio, né? Rafaela, Liara, Ana Luísa e Darliane. Dessa parte surgiu também o nosso conselho fiscal, que é formado por 2 integrantes, e nós temos o nosso conselho geral, que é o conselho das associadas, né? Foram escolhidas 8 representantes para que elas pudessem ser a voz das associadas dentro da torcida. Então a gente fez algo bem democrático, porque a gente acredita mesmo que a gente iniciou esse projeto agora, mas que a gente quer que ele dure por muitos anos. E para isso tem que ter a necessidade de que as pessoas sejam envolvidas com isso, porque eu vou passar, a Vitória de Paula vai passar, mas a torcida vai continuar. Então, a gente fez as divisões e fizemos tudo e tal, e quando foi em outubro a gente anunciou que era torcida organizada. Hoje a gente conta com em torno de 130 associadas, mais ou menos. Todas elas pagam uma mensalidade, é uma torcida organizada normal, comum. A única diferença agora é que a gente não está podendo, infelizmente, ir ao estádio, né, devido à pandemia. É até doloroso pra gente, porque depois que a nossa torcida virou organizada, já foi nesse período de pandemia, então a gente ainda não conseguiu ir pro estádio. Mas é uma coisa que a gente não vê a hora, além da nossa faixa, que hoje já é colocada no estádio, durante os jogos, da gente também estar lá presente. E o projeto existe há 2 anos, né? Eu queria saber qual foi o ponto de partida, assim, o estopim para que vocês criassem esse projeto como uma forma de poder ter voz e reivindicar os seus direitos diante de tantas situações de machismo, de assédio que acontecem nos estádios, fora deles, e que muitas vezes, em se tratando de estádio, as mulheres deixam de frequentar porque não se sentem seguras. O grupo já existia desde 2018, né? E aí algumas meninas foram entrando e acontece uma série às vezes a gente, no grupo mesmo, a gente escutava algumas coisas das meninas falando de preconceito, de assédio, N situações. Mas eu acho que o ponto-chave mesmo foi algo que aconteceu durante um jogo do Ceará, que a gente estava presente, meus filhos, e a maioria das integrantes também estavam. E aí a gente acabou que teve uma discussão, até com o pessoal lá no Castelão, com outros torcedores, o pessoal até de diretoria, enfim. E aí, nesse momento, eu vi que urgia a necessidade da gente, ou a gente pegava aquele episódio que aconteceu, e a gente meio que ficava com aquilo para si e acabava deixando por aquilo mesmo, ou aceitando a situação que foi, ou a gente fazia alguma coisa para mudar a história. E aí foi quando me veio a ideia da necessidade de nós sermos ouvidas e veio a questão da torcida organizada. O clube hoje, né, a gente sabe algumas coisas que aconteceram já no clube que a gente não se sentia tão representada. E aí, em conversa com as meninas, em comum acordo, porque eu não resolvo nada sozinha, né? Tudo que acontece no grupo, na organizada, elas têm sim voz, a organizada é bem democrática quanto a isso. Então, a gente apresentou o projeto no grupo de WhatsApp. Olha, eu acho que a gente está crescendo, né? Nosso Instagram já vinha com reconhecimento, as pessoas querendo entrar, a gente conversando com algumas páginas e tal. E aí a gente viu que era o momento de pegar aquele gancho e crescer, de uma certa forma, né? E aí a gente jogou no grupo, algumas meninas na hora acharam muito massa, outras meninas, poucas, saíram, acharam que não era o momento de continuar, né? E óbvio, as portas sempre estarão abertas, nossas torcidas, na verdade, sempre está aberta a novas associadas. E aí a gente começou a correr atrás.
Mas foi bem engraçado que foi logo no início da pandemia, que a gente não sabia como lidar com essa questão de documentação e tudo, e aí a gente foi, ao longo dos meses, trabalhando isso. E em outubro último, agora, outubro de 2020, juntamente com o nosso aniversário de 2 anos, a gente lançou a Torcida Organizada, né, que é a Associação Organizada Torcedoras Raiz, que tem sido motivo particularmente de muito orgulho, assim. É bem interessante o reconhecimento tanto da nossa torcida, como até de outras torcidas também. É bem legal. A gente já esperava a aceitação, na verdade, porque o grupo ele já era bem aceito, né, na torcida. Então a gente até meio que esperava que a reação que as pessoas tiveram, a torcida do Ceará mesmo sempre foi muito bacana com a gente, sempre incentivou. Então assim, não tem o que a gente falar de que a gente não tem encontrado portas abertas, nada disso. As outras torcidas organizadas do Ceará também auxiliam a gente, né, nessa parte, nesse início, que a gente também, como eu te disse, está começando agora, a gente não conhece. Então toda ajuda é bem-vinda e a gente tem tido, sim, a ajuda deles nessa parte também. E antes de começar a nossa gravação, né, claro que eu fui dar uma olhadinha nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde vocês desenvolvem um trabalho além do futebol, abordando lives sobre saúde mental, as próprias ações de fim de ano que vocês realizam, como traçar essa ponte, né, essa coisa que vai ligar o futebol à sociedade, né, eu percebo que vocês têm essa preocupação muito grande. A gente sempre procura ter a concepção de que torcida organizada, ela tem um lado social, né? Ela está ali para incentivar o clube, né? Ela nasceu diante do incentivo ao clube. Só que ela tem um papel social, né? A gente sempre via isso com as outras torcidas e nada mais justo do que a gente fazer com a nossa torcida também. A gente tem tido muita facilidade de fazer isso, porque a nossa equipe, a nossa torcida, ela coloca isso mesmo na cabeça como uma das suas prioridades. A mensagem que a gente quer passar, né? Tanto para os torcedores do nosso clube, quanto para a sociedade em geral. No período de pandemia, a gente fez algumas lives falando sobre uma psicóloga, que é uma das nossas integrantes, a Thalita, que é uma parceira nossa. E assim, a gente começou, na verdade, com uma ação social pequena, ano passado, juntamente com a outra torcida organizada, justamente nesse período de março, que a gente fez doações de cesta básica, de leite, para uma instituição só de senhoras, né, só de idosas. Depois já teve a pandemia, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi fazendo também alguns trabalhos. A nossa blusa, a numeração dela tem um número 180 atrás, que é o Disque Denúncia, né, de violência contra a mulher. Essa blusa foi idealizada com muito carinho por nós, pelo Ian, que é um cara que faz alguns trabalhos já para várias torcidas organizadas, que tem um feeling muito legal. E aí, junto com ele, a gente desenvolveu essa blusa, que é um sucesso de vendas. Muita gente compra, não só mulheres, a blusa é vendida em tamanho unissex, para homem, mulher, criança, para todo mundo. A gente fez uma campanha de Outubro Rosa também, onde a gente ajudou uma instituição bem bacana que estava começando, que dá amparo para mulheres que já tiveram câncer de mama e que estão nesse processo tanto de tratamento como pós-tratamento também, que a Associação Lua Rosa. Foi um prazer imenso para a gente poder ajudá-las nesse início. É uma associação muito legal. E o mais incrível é que a gente sempre tem o apoio da torcida. Ela vai lá, não só a nossa torcida, não só as nossas associadas, né? A torcida do Ceará no modo geral. Elas sempre auxiliam a gente nisso. A nossa última ação agora também de Natal, que a gente distribuiu kit higiene e distribuímos também a alimentação, né? Os marmitex com refrigerante e tudo. Teve uma adesão muito grande, foi bem bacana também. A gente tem já um projeto agora para o mês de março, né, Dia Internacional da Mulher, fazer uma homenagem, mas também uma homenagem que sirva de alerta. Eu acho que essa é a mensagem que a nossa torcida também quer passar, porque a gente sabe que o preconceito no futebol ele diminuiu, mas ele não acabou, né? Ainda existe muito preconceito, muita coisa que a gente tem que combater. E combater, na minha opinião, e que a gente prega, é justamente não esmorecer diante das dificuldades, né? É a gente mostrar que está ali, que o espaço é nosso de direito, que a gente tem sim que ocupá-lo, né? E ainda traçando esse raciocínio de que o futebol é sim um esporte que é um espelho da sociedade e vice-versa, né? Tudo que a gente vê no esporte, a gente vê às vezes muito projetado na sociedade, enfim, o esporte realmente consegue atingir outras dimensões publicitárias, mercadológicas, isso nem se fala. Não tem como não citar o fato da negociação do goleiro Jean com o Ceará,
Eu acredito que vocês tenham se posicionado de maneira muito, muito forte nas redes sociais, até porque, para quem não lembra do caso Jean, ele era goleiro reserva do São Paulo, estava numa viagem de férias com a até então esposa dele, estavam nos Estados Unidos, e ela gravou uma série de vídeos o acusando de agressão. Naquela época até quando a história estourou, né, digamos assim, ele teve o contrato reincidido com o São Paulo, deixou de ser atleta de lá e depois foi cogitado aqui no Ceará. Eu quero saber de vocês o quão impactante foi receber essa notícia, um grupo de mulheres saber que um jogador, um atleta acusado de agressão poderia vir para o seu time, e como é que vocês fizeram o uso das redes sociais para se posicionar de maneira contrária a isso. Olha, na época do Jean, eu quase infartei no grupo. Quase que a gente doida naquele grupo. Porque a gente ainda não tinha TO, a gente já tinha um grupo de WhatsApp, mas a gente já tinha alguma voz, assim, né, pequena e tudo, mas a gente já tinha voz na torcida. E aí surgiu o murmurinho de Jean no Ceará. O goleiro Jean, o Ceará analisa a contratação deste jogador. É um jogador que o Ceará está querendo trazer, mas é claro, tem todo o histórico que é ruim, né? Há pouco tempo o Jean acabou se envolvendo num caso muito ruim nos Estados Unidos, e aí é a situação que está pesando para ele vir ou não para Porangabuçu. A gente começou a se mobilizar, a gente fez postagem, a gente fez hashtag, a gente se uniu com algumas pessoas também do próprio Twitter, né? Outros torcedores. A gente ouviu muita bobagem, sabe? A gente ouviu muita bobagem na época. E a gente só se fortaleceu. Até porque o Ceará, ele é um clube que ele já tem, de uma certa forma, uma facilidade de trazer atletas desse tipo, né? A gente está com o Wesley, que embora ainda esteja no elenco, a gente sabe que é dolorido pra gente vê-lo no elenco. A gente teve o Juninho, né, que também passou pelo Ceará. E contextualizando para o nosso ouvinte que está acompanhando o podcast, sobre o caso do Juninho piauiense, em 2018 o presidente do Ceará, Robson de Castro, chegou a declarar a seguinte frase sobre a situação do atleta, que também causou muita revolta nas redes sociais, né? Abre aspas. Contratei para jogar futebol, não para casar com a filha de ninguém. Na época, Juninho estava sendo acusado de agressão por uma ex-namorada. Já o caso do Wesley aconteceu em 2016, quando a sua namorada, que estava grávida de 3 meses na época, o acusou de agressão. Naquele ano, ele estava na primeira passagem no Ceará. Vale lembrar que atualmente o Wesley já está pela segunda vez no Ceará, né? Passou um tempo no futebol asiático e agora retornou em 2019 para a sua segunda passagem no Alvinegro de Porangabuçu. Quando eu te falei no início que a gente meio que sente que o Ceará tem uma dívida com a torcida feminina, a gente pega esse tipo de coisa, entendeu? É uma dívida que o Ceará tem conosco. Eu tô falando isso, não só eu, Janaína, não é algo pessoal que tá te falando isso, é algo que eu falo sabendo que eu tô sendo endossada por grande parte da torcida feminina do Ceará, né? Então o clube, ele tem uma dívida com a torcida feminina, tá? A nossa torcida também foi criada pra gente alcançar esse respeito. Quando o Jean não veio, pra gente foi uma vitória, foi uma conquista. Porque, mas você já tem tanto fulano e fulano no elenco. Sim, a gente vai morrer cometendo os mesmos erros, não há mudança, né? Não existe uma mudança, não existe o ponto-chave, a virada de chave. O esporte, ele é sim incentivo para criança, para adolescente. O esporte, ele tem que estar diretamente ligado à sociedade, o papel que se cumpre na sociedade. Não dá pra gente pegar e achar que tá tudo bem. Não, mas ele errou e ele tá fazendo o trabalho dele. As pessoas não têm uma segunda chance. As pessoas, óbvio que têm uma segunda chance. Em várias outras profissões, certo? Agora, o esporte, ele influencia diretamente crianças e adolescentes. Então, tem que ser repensado isso aí. Isso é uma coisa que está enraizada, é uma coisa que é muito difícil a gente tirar pela sociedade que a gente vive. A gente vê assassinos serem feitos hoje de heróis. A gente vê clubes defendendo ainda agressores como se isso fosse banal, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. E não é. Não é. A gente tem que tirar esse conceito de que é normal, de que tá ok, e que as coisas sempre foram assim e não vão mudar. As coisas mudam. E se a gente não falar, se a gente não gritar, se for preciso, se for... não escuta, pois então escuta no grito, tá? Porque quando eu, lá atrás, antes de Torcedoras Raiz,
Quando veio Wesley, Juninho, eu gritava sozinha, eu via uma ou outra ali, torcedora, com a gente. Quando a gente se une, aí a gente se faz escutar melhor. Por isso que eu acho que a nossa grande sacada hoje, para algumas mudanças que a gente tem certeza de que o Ceará vai tomar um rumo nessas mudanças. E grande parte disso vai partir também dessa organização que a gente teve e de se fazer sim presente tanto na arquibancada, quanto o Ceará enxergar que a torcida feminina dele tanto merece respeito, quanto ela precisa de respeito. Não é questão de merecer. Ela exige, porque ela merece, é de direito dela. Então é o momento também do clube dele avaliar isso aí. E o Jean, sim, foi uma grande vitória pra gente. Porque a gente percebeu que a gente tá no caminho certo. Porque talvez, se a gente não tivesse feito, a história teria se repetido. E ela não se repetiu. E ser torcedor é isso, né, Jana? É estar ao lado do clube nos momentos ruins e nos momentos bons também. Como não lembrar dessa última temporada do Ceará, em que conquistou a Copa do Nordeste, bicampeonato invicto, também garantiu vaga para a Sul-Americana. Eu queria saber como é que fica o coração da torcedora, né, numa época dessas em que não se pode frequentar o estádio por conta da pandemia. Mas eu imagino que vocês devem ter festejado bastante no grupo do WhatsApp, né? Mulher, é tão difícil, porque assim... como você frisou, uma campanha tão bacana que o Ceará fez, né? Campeão do Nordeste, vaga na Sul-Americana, e aí vem um vírus desse e não permite que a gente esteja acompanhando isso de perto. É muito doloroso. É muito, porque as nossas integrantes, assim, as nossas associadas, elas realmente frequentam o estádio. A caravana que teve do jogo de Natal foi antes da pandemia. Algumas das meninas foram, né? Então a gente fez caravana, algumas integrantes nossas foram para jogos em Salvador, em São Paulo, então a gente acompanha o clube. É muito dolorido, né? Muito dolorido a gente tá vendo data de jogo, fazendo cálculo, se perguntando se vai ter vacina, se vai ter público, se a gente vai poder viajar para fora, elas pedindo: Jana, faz o aerovozão, o aero-raiz, não sei o que, né? Então, assim, é muito complicado. É uma fase muito boa que o clube vive, que veio sendo desenvolvida aos poucos. Quando a gente criou o grupo, foram anos bem difíceis, né? E aí a gente meio que se fortaleceu, né? Nisso, a gente pegou o Ceará numa época bem dureza, e aí, período agora, de uma certa forma, que a gente está colhendo frutos melhores e tudo, é bem, bem penoso pra gente não poder estar presente. Dia de jogo, o grupo é uma loucura, as meninas participam mesmo, nós temos o grupo de chat, que é livre para todas elas participarem, elas participam. Algumas se encontram ainda para assistir os jogos em pequenas quantidades, né, devido ao período que a gente vive, mas quando a gente se encontrava antes no estádio, se encontrava nos barzinhos quando os jogos eram fora, viajavam também. Então a gente acompanha mesmo. É bem legal, é bem interessante ver até algumas delas falando isso, que depois que entraram pro grupo, começaram a acompanhar mais, né? Começaram por quê? Tanto pela questão da companhia. Muitas não tinham companhia para ir pro estádio, né? Muitas tinham, eu ia com meu pai não vai mais, eu ia com meu irmão casou, eu ia com meu namorado, o namoro terminou. E aí a gente no grupo sempre colocou isso bem, frisou isso bem, que não há necessidade de você ter uma companhia para ir pro estádio se tem um grupo. Tem a gente lá, tem as meninas ao alcance delas, né? Tipo, um exemplo, na minha casa hoje meu pai não vai mais ao estádio devido a uma questão dele mesmo. Mas eu tenho 2 filhos e eu que levo meus filhos pro estádio, né? Eu sou mãe solteira, né? Mãe solo, e eu que levo. Depois que eu me separei do pai deles, a gente não tem muito contato, e desde deles pequenininhos a gente já levava, e isso continuou. Na minha casa é muito comum isso. Às vezes até a pessoa fala: Janaína, tu vai ao estádio desde pequena, porque aqui em casa sempre foi muito comum. Eu sempre fui a companheira de estádio do meu pai. Então, pra mim, é comum eu ir com os meus 2 filhos, vou, volto, encontro quem tenho que encontrar. Hoje eu já encontro mais gente, porque tem a torcida, né? E aí acaba encontrando mais gente, mas sempre fui, sempre frequentei, sempre gostei. É algo que realmente me move. É prioridade na tua vida? É prioridade na minha vida. Assim, eu coloco, sim, como
prioridade. Assim como tem gente que coloca crossfit como prioridade, tem gente que coloca outras coisas que gosta, enfim. Para mim, o futebol é prioridade, né? Tanto para mim, para os meus filhos, os meninos gostam também, então para mim é comum, é natural, né? E é isso que a gente também quer passar. Existe um preconceito muito grande com torcida organizada, né? As pessoas ainda ligam a N fatores, assim. E ter uma torcida organizada do gênero feminino, né? Só de mulheres, isso meio que desmistifica muita coisa. As meninas entendem que a torcida, ela acompanha o clube, faz seu papel na sociedade, ela, de uma certa forma, ajuda muitas meninas também. Como tu colocaste antes, a gente fez esse trabalho do Janeiro Branco, a gente faz questão de acompanhar muito. Uma época no grupo a gente via muito se falar sobre ansiedade, e aí a gente trouxe esse tema para o grupo, a Thalita trabalhou com as meninas, a gente fez encontros virtuais entre as integrantes, então tudo isso a gente faz no grupo. São muitas meninas, são mais de 100, todas diferentes, com um amor em comum, né? Que é o Ceará. Então, nada mais justo do que a gente cuidar delas também. Elas que colocam a torcida para frente, elas que acreditam no projeto, né? Elas que estão ali ajudando. Então, nada mais justo do que a gente cuidar delas também. Você consegue dimensionar a importância que um projeto desses tem para o futuro dessas outras mulheres que querem, que gostam e que pretendem frequentar os estádios, né? Porque eu acredito que quando você era pequena e ia para os jogos, via bem menos meninas do que se vê hoje em dia, né? Como é que vocês conseguem se fortalecer nessa rede de apoio até para poder expandir o projeto? Quando eu ia para o estádio com meu pai, geralmente os amigos dele levavam os filhos homens, né? E só meu pai me levava de mulher. E aí o papai dizia, quando vierem falar alguma coisa, você responda. Não fique calada. Responda. Tu gosta de futebol, não sei o quê. Tu não sabe nada, né? Aquelas coisas de criança. E o papai dizia, responda, não fique calada. Sempre foi assim. E sempre eu ia com meu pai. E naquela época eu tenho 36 anos. Vamos colocar aqui há 28 anos atrás. 36, 8 anos, né? Mais ou menos eu tinha. Que é quando eu me lembro que isso acontecia quando eu chegava em casa. Naquela época era muito difícil encontrar mulher no estádio. Ou ela ia acompanhar. Era muito difícil. Era muito difícil. Criança, menina, só se a mãe tivesse. Era muito, muito, muito difícil. E aí sempre que eu chegava em casa, eu encontrava a minha avó perguntava, como é que foi? Né? Que ela sabia que eu gostava daquilo ali. Então ela dizia, como é que foi? Aí eu dizia, vó, hoje eu vi 3 mulheres. Eu contava nos dedos das mãos quantas mulheres eu tinha visto no estádio. Eu passava os 90 minutos, acompanhava, porque eu ia pro estádio para acompanhar também. E aí eu observava, eu contava, opa, hoje tinha 3. Tal. Aí eu lembro um dia que eu contei, e eu e minha avó contamos 5, que era uma mão toda. Já foi uma felicidade. No dia que eu cheguei em casa, que eu contei 10, eu e ela, a gente comemorou junto. E eu nunca esqueci isso. Eu cheguei e disse, vó, hoje eu contei toda a minha mão, todas as 2 mãos. Então, quando eu te digo hoje que eu vejo 130 mulheres numa torcida organizada, é porque não cabe mais nos dedos das minhas mãos, né? Então, assim, eu tô falando como Janaína agora. É muito, muito bacana ver hoje, não só a torcida do Ceará, o tanto de torcida, o tanto de movimento feminino que tem aí no futebol. É muito bom. Eu tenho uma idade que eu peguei essa fase de ter menos mulheres, de contar nos dedos das minhas mãos, e hoje eu não tenho mais controle sobre isso. Então, é muito bom, é muito satisfatório. Eu vou passar, estou hoje nos Torcedoras Raiz, quero fazer uma história bem legal, firmar a torcida, mas eu quero lá na frente olhar para trás e ver outras pessoas trilhando esse caminho, ver outras torcidas organizadas. A gente não quer ser única, a gente quer ser a primeira e ver muito mais. Quanto mais torcidas, quanto mais movimentos organizados femininos a gente vê na bancada, a gente se fortalece. Não há por que rivalidade, porque juntas a gente sempre vai ser mais forte. Sempre, sempre, sempre. Se a gente se atentar a isso, a gente vai alçar voos bem maiores. Então é muito, muito bacana ver os pais levando as filhas, ver as meninas levando as irmãs,
ver meninas chegando pra mim dizendo, Jana, depois que eu entrei pro Torcedoras Raiz, a minha mãe tinha um maior preconceito com eu ir pra aí agora, eu falo de vocês. A minha mãe disse, não, com as meninas tá tranquilo, entendeu? Então, assim, é muito bacana. É algo que as pessoas não têm, às vezes a gente nem tem a dimensão da coisa. A gente acha que é só ir pro estádio. É só estar ali no estádio. É só, não é. É muito além. É você ter uma rede de apoio de mulheres também. A gente tem o principal, que é o Ceará, mas a gente criou uma rede de apoio. O futebol, ele é muito além do que as 4 linhas. Ele vai muito além. Muito, 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 muito. Eu tenho isso desde pequena e eu entendo isso, as meninas entendem isso, as pessoas que estão comigo hoje à frente da torcida entendem isso, e é muito importante a gente ter essa percepção também. E o nosso papo já vai chegando ao fim, né, Jana? Eu já começo te agradecendo imensamente pela disponibilidade, por topar bater esse papo aqui comigo. Quero parabenizar você, né, em nome das meninas que compõem o Torcedoras Raiz, dizer que esse projeto é muito importante, que vocês dão vez e voz para essas outras mulheres que querem frequentar o estádio, que por muito tempo deixaram de ocupar esse espaço que é delas por direito. E só tem a crescer, né? Que a gente consiga ver mais e mais mulheres frequentando o estádio, que elas não se sintam amedrontadas em ir para uma partida de futebol com medo de ser assediadas, de sofrer algum tipo de violência. Esse projeto de vocês é muito importante para poder fortalecer essa causa. Eu que agradeço, né, Raíssa, pelo espaço. É muito legal, a gente precisa, a gente está começando, a gente precisa. É muito bacana também ver o seu projeto, né? É interessante pra gente também. E assim, agradecer as meninas que estão com a gente nessa, agradecer as meninas que já passaram pelo clube, algumas que hoje não estão mais com a gente, mas que fazem parte da nossa história. Agradecer as que ainda estão com a gente, que estão lá, que ajudam, que contribuem, que acreditam no projeto. Agradecer o pessoal que não está, mas que dá o apoio deles também. Nossa torcida está aberta, tá? A gente tem um Instagram, que é o Torcedoras Raiz, né, do Ceará. Lá tem um link para quem quiser participar da torcida. É direcionado para o WhatsApp de associados, onde você vai ter maiores informações, né? E agradecer demais também ao pessoal que acompanha a gente, que sabe das dificuldades que a gente ainda tem, mas que acredita no nosso projeto. Principalmente as meninas que estão com a gente nisso. Mandar um beijo para todas elas, né? Um beijo meu aí para todas vocês, todas as associadas das Torcedoras Raiz, as meninas do grupo. Vocês levam a nossa torcida para frente. E a todo mundo de um modo geral. Muito obrigada, viu, Raíssa? Imagina, eu que agradeço mais uma vez pela sua participação. E chegou ao fim mais um episódio. Eu agradeço também a você, ouvinte, que tá com fone de ouvido, escutando, lavando a louça, dirigindo não, porque estamos em lockdown, tá? Tem que ficar em casa. Enfim, fazendo o que for. E cada reprodução do episódio me deixa muito feliz em saber que vocês estão acompanhando esse trabalho. Um trabalho de formiguinha, mas eu tenho fé em Deus que um dia a gente vai estar bem grande, uma equipe bem maior para poder trabalhar com o Fórum Baile, tá bom? E um recadinho bem rápido, para você dar aquela moral pra gente nas redes sociais. O Instagram é @podcastForoBaile e no Twitter é @ForoBailePod, tá bom? Além do episódio que você encontra aqui nos streamings, lá nas redes sociais, você também vai encontrar outros conteúdos. Não fica restrito só ao episódio que você está escutando não, tá bom? E se você começou a acompanhar o podcast de trás pra frente, né? Ou seja, tá escutando primeiro esse episódio, volta lá nos outros anteriores, maratona, e em especial vou deixar uma dica aqui pra vocês. Pra quem for torcedor do Ceará, torcedora, não importa. Tem o episódio 6 com a Mari Rios falando sobre a reportagem esportiva em um clube de futebol. A Mari, que é apresentadora e repórter do Vozão TV, então tem tudo a ver com esse episódio aqui, né? Os temas se interligam. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!